Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que estão sempre conosco neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com prazer e muita alegria chegamos à 11ª lição do segundo trimestre de 2024. Nesta lição, estudaremos sobre a realidade bíblica do inferno. Lembra você que estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Este é o assunto do trimestre. E o assunto da lição que estudaremos com você hoje é a realidade bíblica do inferno. 11ª lição de um conjunto de lições que falam sobre a nossa caminhada, a nossa trajetória, o cuidado que devemos ter durante a nossa caminhada para chegarmos ao céu de glória. Hoje estudaremos uma lição que tem um fundamento na escatologia bíblica. Por isso, cremos que alguns professores terão certa dificuldade em ministrar esta aula. Sendo assim, trouxemos para você, caro professor e aluno, subsídios. Trouxemos para você informações adicionais para que você possa preparar bem a sua aula e assim possa expor para os seus alunos sobre a realidade bíblica do inferno. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado as nossas aulas. Quero pedir que você deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e também compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e também com aquele que porventura não está mais frequentando a EBD. Você pode aproveitar esta aula e compartilhar com ele, convidando-o para regressar à Escola Bíblica Dominical da sua igreja, meu amado irmão e irmã. Neste momento, é sempre bom fazer uma oração, porque quando iniciamos algo no reino de Deus, precisamos pedir a sua bênção, a sua direção, a sua inspiração. Oremos, pois, ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela oportunidade que temos de estar neste canal transmitindo a teus filhos mais uma lição. Que o teu Espírito nos dirija em tudo aquilo que queremos falar e que as palavras aqui, Senhor, proferidas possam servir de alento, de despertamento, Senhor, de ânimo para aqueles que estão caminhando, Senhor, nesta trajetória rumo ao céu. Deus, que tudo que falarmos possa ser guardado no coração e assim também ser espalhado, ser disseminado, Senhor, como semente poderosa, para que com fidelidade e com toda a dedicação possamos transmiti-la. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula, e sempre começamos a nossa aula com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 41, o texto que diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Repetindo, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo de número 41. Prosseguindo, vamos à verdade prática. O inferno é um lugar real, de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Repetindo, o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Veremos nesta lição que o inferno é real. O próprio Senhor Jesus Cristo falou de um lugar onde haverá suplício, sofrimento eterno. Portanto, não podemos tirar do cristianismo, da nossa pregação, a realidade do inferno. Alguns pregadores já não querem mais pregar sobre a volta de Jesus. Alguns pregadores não querem mais citar o inferno. Alguns até acham que o inferno é aqui mesmo, mas o que veremos nessa lição é que o inferno é um lugar real e isso está na palavra de Deus, desde o Antigo e principalmente no Novo Testamento. Vamos prosseguir e vamos à leitura bíblica em classe.
Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 41 a 46, são os versículos que leremos agora. Vamos então à leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha que importante este último versículo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Terceiro e último, compreender a doutrina bíblica do inferno. Vamos então à introdução da nossa lição. E sempre neste momento lembramos que você deve ter na sua mão uma canetinha, a revista da Escola Bíblica Dominical e um exemplar da Palavra de Deus, bem próximo de você, como eu tenho aqui à minha esquerda, um exemplar da Palavra de Deus para que possa consultar, ler, se for necessário, durante esta exposição. Portanto, não se esqueça, caro professor, que é importante anotar, é importante observar aquilo que falamos. Nem tudo o que falamos está na tela, nós sempre acrescentamos algo na nossa fala, algumas coisas nós acabamos digitando para facilitar para você, meu caro professor, mas esteja aí atento para que você possa sublinhar e marcar aqueles pontos mais importantes da lição. Vamos então à leitura. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Irmãos amados, tirar o inferno do cristianismo é fazer com que o cristianismo seja incompleto. Porque assim como haverá recompensa para aqueles que são os justos, fiéis, haverá também a recompensa para os injustos, para os infiéis. Veremos que desde o Antigo Testamento há a ideia de que haveria uma ressurreição e após essa ressurreição, uns receberiam a vida eterna e outros a vergonha e o desprezo eterno. Portanto, o que pregamos hoje não é uma novidade criada no paganismo, não. O que pregamos é uma realidade constante, presente na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição, o pensamento humano a respeito do inferno. Qual é, pois, o pensamento humano a respeito do inferno? É o que veremos nesse primeiro tópico. Vamos lá? Primeiro item do primeiro tópico: filósofos e teólogos de mentes cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos.
Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Irmãos, aqui nós vemos alguns pensamentos modernos. É claro que uma sociedade baseada no materialismo, como é a sociedade hoje, não crê nas coisas que estão além desta vida. E o inferno é uma realidade que está além desta vida. Portanto, os incrédulos, obviamente, negarão a existência do inferno. Outros vão até dizer que o inferno é aqui mesmo. E, para piorar mais ainda, teólogos modernos querem fazer com que esta doutrina seja completamente banida das Escrituras Sagradas. Mas o que temos nessa lição é um ensinamento muito claro de que o próprio Senhor Jesus Cristo falou de tormento eterno, falou de castigo eterno. Portanto, devemos nos apegar àquilo que a palavra de Deus diz e não nas teorias e nas ideias que os homens, com o passar do tempo, criam e inventam sem nenhuma base escriturística, sem nenhuma base bíblica. Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico, o ensino do universalismo. Olha que interessante, meus amados irmãos. Eu trouxe até um versículo para acrescentar nesta parte já da lição. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que busca ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Ora, meus amados irmãos, eu trouxe apenas um versículo que serve para refutar esta ideia. Está em Naum, capítulo 1, versículo 3. Segundo este versículo, nós entendemos que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo e não tem o culpado por inocente. É só olharmos a palavra de Deus e vemos o que diz esse versículo. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus jamais terá o culpado por inocente. Então, aquele que peca perante o Senhor, aquele que transgride a lei do Senhor, será punido pelo Senhor, porque ele é amor, mas ele é justo. Portanto, entende-se que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são obedientes a Deus, hão de receber as suas bênçãos aqui na terra e na eternidade. E aquele que é negligente, aquele que afronta até mesmo o próprio Deus, terá a recompensa vinda da sua parte, porque Deus é amor, mas também é justiça. Diz a Bíblia que justiça e juízo são as bases do seu trono. Prosseguindo, terceiro item do primeiro tópico, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a vontade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. Resistiriam à verdade,
apostatariam da fé e dariam ouvido a doutrinas de demônio, a doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas, ou seja, insensíveis, queimadas ao ponto de torná-las insensíveis. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Essa parte da lição nos alerta para o seguinte: o apóstolo Paulo nos avisou de que haveria nos últimos tempos homens que se levantariam e com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, homens com características aparentes de homens fiéis, de homens que têm a verdade em seus lábios, mas na verdade eles são deturpadores do texto sagrado. São transformadores da verdade de Deus em mentira. Então, meus amados, cuidado, porque muitas heresias estão surgindo em nossos tempos e principalmente em relação à escatologia bíblica. Porque há muitos que não acreditam mais nas coisas futuras relatadas na palavra de Deus, principalmente no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o último livro da Bíblia. Então a descrença, a incredulidade é tanta que os homens vão criando para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, e assim vai gerando livros, gerando materiais que são divulgados na internet de forma muito fácil, e assim vai fazendo confusão na mente das pessoas e deturpando aquilo que é a verdade sagrada. Nós estamos vivendo na atualidade tempos difíceis, como disse o apóstolo Paulo. Então você, meu querido irmão e irmã, fique atento para o que a palavra de Deus diz e não se mova do seu lugar por nenhuma doutrina, por nenhum vento de doutrina que vier trazer para você uma ideia diferente, como disse Paulo aos Gálatas. Se alguém trouxer um evangelho diferente, um evangelho que não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Então não creia, não confie nesses homens. A palavra de Deus tem alguns trechos que são difíceis de ler, de entender até, de explicar também, mas isso não nos impede de estudar, de buscar e mostrar para as pessoas a realidade. A realidade é, um dia, aquele que não teme ao Senhor, aquele que não anda nos seus caminhos, será julgado no grande trono branco. E após esse grande trono branco, após esse julgamento, irá para o destino final de todos os ímpios, que é o lago de fogo, que nós falaremos sobre ele durante esta aula. Portanto, é o que está na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, e nós não vamos jogar fora a preciosidade que há no texto sagrado e seus detalhes, que pode trazer no primeiro momento uma dificuldade, mas isso é bom, porque nós vamos pesquisar e provar na Bíblia que ela verdadeiramente tem para nós a revelação das coisas que hão de acontecer, principalmente do inferno como um lugar onde as pessoas que não temem ao Senhor, as pessoas que não servem a Deus, as pessoas ímpias serão lançadas por toda a eternidade. Não estamos inventando, estamos reproduzindo o que a palavra de Deus diz em versículos, em fatos, e você, meu amado irmão, deve defender a verdade bíblica e não se impactar com as mentiras que são divulgadas pela internet, por livros, em entrevistas, em comentários, porque não tem fundamento na palavra de Deus. Não devemos dar nenhum crédito àquilo que não está baseado na verdade bíblica. Amém? Sendo assim, vamos para a sinopse da primeira parte. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Repetindo, na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Vamos então à segunda parte da lição, e a partir desta parte da lição, eu preciso de toda a atenção do caro professor e aluno que está nos ouvindo neste momento. Falaremos de termos, falaremos de palavras que são encontradas no hebraico, no grego, falaremos de palavras que são encontradas no Antigo e no Novo Testamento, que descrevem o que é este lugar, o inferno, e a tua atenção é muito importante durante
esses dois próximos tópicos. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. E eu convido você para prestar bastante atenção, porque este assunto é de suma importância, mas de uma profundidade que requer pesquisa, requer cuidado ao falar, cautela, para que não erremos na hora de transmitir a palavra de Deus aos nossos alunos. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico. E você vai observar que nós colocamos muitas tarjas verdes e nós colocamos isso para destacar aquilo que nós acrescentamos na lição, que achamos importante acrescentar. Então nós temos aí algumas telas que vamos acrescentar para você, algumas informações adicionais, até um gráfico para que você possa entender este assunto, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. No Antigo Testamento, é o primeiro item do segundo tópico, estamos falando de palavras que descrevem o que é o inferno na Bíblia. Vamos começar então com o Antigo Testamento. A primeira palavra a ser detectada no Antigo Testamento é Sheol, ou alguns chamam de Seol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Aí está o primeiro grande problema, porque nós vemos que essa palavra Sheol, ou Seol, ela assume vários significados no texto sagrado. O pastor Neles Lawrence Olson, no seu livro O Plano Divino através dos Séculos, que nós temos aqui um exemplar dele, O Plano Divino através dos Séculos, foi um livro muito disseminado nos seminários nos anos 80 e 90. Esse livro do pastor Neles Lawrence Olson, ele traz para nós ensinamentos maravilhosos sobre o mundo dos mortos. E você pode adquirir este livro. É bom que você, caro professor, tenha este livro em sua biblioteca para você consultá-lo, porque ele tem um ensinamento maravilhoso sobre dispensações e alianças e no final traz um conteúdo bem substancial sobre o inferno, sobre o mundo dos mortos. E então, muito do que nós falaremos aqui é baseado na escatologia do pastor Neles Lawrence Olson, ou na escatologia do pastor Severino Pedro da Silva, na escatologia do pastor Antônio Gilberto. Estou citando aqui referências da nossa denominação, das Assembleias de Deus, homens que deixaram para nós informações preciosas sobre a escatologia bíblica e o assunto da morte e da ressurreição, o assunto que tem a ver com o que acontecerá após a morte, é visto pela disciplina chamada escatologia. Então, voltando à nossa lição, Sheol pode ser, dependendo do contexto, mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova e até morte, dependendo do versículo que se encontrar esta palavra. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para morada dos mortos, lugar que não tem retorno. E eu acrescento o seguinte, é também descrito como o mundo invisível. O pastor Neles Lawrence Olson diz isso, mundo invisível para onde vão os espíritos dos falecidos. Ou seja, no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, vamos ver o quê? Que a palavra Sheol, ou Seol, está relacionada a tudo isso que nós vimos. A mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova, ou o mundo invisível, para onde a pessoa vai após a sua morte. É claro que quando falamos de pessoa, não estamos falando do seu corpo, porque sabemos que o corpo volta ao barro, mas o espírito, diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o espírito volta a Deus que o deu. Isso significa que volta ao controle de Deus. Isso significa que o espírito, ele resiste à morte, assim como a alma, que é inseparável do espírito, não temos como separar, somente a palavra de Deus separa, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12. Essa parte não material do homem, que é composta por espírito e alma, não morre. Esses vão para o chamado mundo invisível, vão para o mundo dos mortos, enquanto o corpo se desfaz na terra. O pó volta à terra, segundo diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Não está na tela, mas eu vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então essa parte não material do homem resiste à morte física e vai para um lugar. E é importante que você já pense nisso,
porque quando falamos de Sheol, então, estamos falando de mundo invisível, mundo dos mortos. Essa palavra, Sheol ou Seol, aparece 65 vezes no Antigo Testamento, como que sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá, conforme temos na palavra do Senhor. É necessário aqui fazer uma distinção, e eu utilizo o pastor Lawrence Olson de novo para ajudar você a fazer esta distinção. Veja o que está em verde na parte final desta tela. A palavra keber, hebraica, usada no Antigo Testamento, é corretamente traduzida por sepultura, cova e túmulo. Embora haja grande diferença de sentido entre a palavra keber e a palavra Sheol, certas versões das Escrituras têm feito confusão entre as mesmas. Então, nós temos um problema de versões das Escrituras. Por isso é importante ler mais de uma versão da Bíblia, porque em algum momento nós veremos que esta palavra Sheol vai ser usada como sepultura e vai ser usada também como mundo dos mortos, ou para onde vão aqueles que morrem. Aí o nosso comentarista fala o seguinte, preste atenção, meu amado irmão. Sheol aparece como sepultura para onde os mortos iam. E aí nós temos alguns textos sagrados, um deles é o Salmo de número 16, no versículo 10. E nós leremos esse versículo para você. Salmo 16, versículo 10 diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma no inferno. Aqui é Sheol. Não deixarás a minha alma na sepultura, no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui esse versículo, ele fala do Senhor Jesus Cristo e por extensão a todos os santos, porque assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, assim também todos os que morrem em Cristo ressuscitarão e estarão com ele para todo sempre, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. Então, no primeiro momento, Sheol era o lugar para onde ia todos os mortos. Entretanto, os fiéis, segundo o próprio texto sagrado que lemos, não permaneceriam nele. Estes, os justos que lá estavam, não estão mais no Sheol. Eles estão agora abaixo do altar de Deus. Eles estão agora no terceiro céu. Isso vai ser estudado também na última lição deste trimestre. Os fiéis, então, seriam resgatados, como diz Salmo 16:10, e o versículo 11 diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. É uma profecia do que aconteceria no futuro. Os santos não permaneceriam no Sheol, não permaneceriam neste lugar para onde iam, até que Jesus Cristo ele fosse a este lugar e ali, proclamando a sua vitória, levasse cativo o cativeiro, como está em Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, e então houve uma mudança neste ambiente chamado Sheol, e hoje somente os ímpios estão lá. Continuando a nossa leitura, os fiéis seriam resgatados, os ímpios não seriam resgatados de lá, conforme temos em vários textos sagrados, e vale lembrar o Salmo 9, versículo 17, que é muito utilizado em pregações. Salmo 9, 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Nós vamos ver que este inferno aqui, ele vai além da simples sepultura. Ele significa um lugar de tormento, que é o lugar onde os ímpios aguardam o momento da ressurreição para a condenação, como diz em João capítulo 5, versículo 28 e 29, quando comparecerão diante de Jesus Cristo no grande trono branco. Vejam, os irmãos, que esse assunto exige muita atenção e muita cautela. Resumindo aqui, no Antigo Testamento nós temos o inferno como Sheol, mas essa palavra Sheol significa às vezes sepultura, mundo dos mortos, mundo invisível, e já estava profetizado no Antigo Testamento
que os justos não permaneceriam nele, mas os ímpios neles permaneceriam. Continuando, no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Isso não está claro no Antigo Testamento, mas é revelado no Novo Testamento. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. É uma explicação que só temos ao lermos o Novo Testamento, principalmente o Evangelho de Lucas, capítulo 16, quando temos uma história que não é parábola, porque ali Jesus Cristo fala que havia um homem chamado Lázaro e um rico. E por que nós dizemos que isso não é uma parábola? Primeiro, que o Senhor Jesus Cristo disse que havia. Segundo, que nós temos o nome de um personagem, Lázaro. Terceiro, que nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando de Hades, que é o termo no grego que corresponde a Sheol, que é o mundo dos mortos. Veremos isso nas próximas telas. Portanto, se não temos no Antigo Testamento uma revelação muito clara desta divisão do Sheol em lugar de bênção e de maldição, já no Novo Testamento isso fica claro, isso fica revelado para nós através das palavras do Senhor Jesus e através dos escritos de Paulo. Continuando, no Novo Testamento a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como um lugar de castigo. Já no Antigo Testamento, veremos isso em Jó, capítulo 24, versículo 19, que diz o seguinte: assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura. Ora, a sepultura aqui é o Sheol no hebraico. O Sheol consome os que pecarem, ou seja, os que pecarem são consumidos no Sheol, na sepultura. Vemos então no Antigo Testamento já revelado que este local é um local de castigo. E outro versículo que nós já lemos: os ímpios serão lançados no inferno. Ora, por que os ímpios serão lançados no inferno? Como um sinal de castigo. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Portanto, já no Antigo Testamento vemos o Sheol como um lugar de castigo. Agora eu chamo a atenção do professor e do aluno para o seguinte: o que está abaixo não está na lição, nós acrescentamos para você. Entretanto, havia no Antigo Testamento a esperança da ressurreição. Eu posso ler 2 textos para mostrar isso para você de forma bem clara. Isaías capítulo 26, versículo 19, diz o seguinte: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Isaías 26, 19, nós temos já uma promessa de que haveria ressurreição. E olha que esta crença da ressurreição, ela perpassou pelo Antigo Testamento, e quando o Senhor Jesus conversa com Maria e Marta, Marta fala o que para o Senhor Jesus Cristo? João capítulo 11, versículo 23 e 24 diz assim: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Isso causou estranheza para Marta? Não. Por quê? Disse Marta no versículo seguinte: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Portanto, havia entre os judeus a crença na ressurreição dos mortos, porque o próprio Deus, no Antigo Testamento, falou sobre ressurreição. Havia a ideia de que uns ressuscitariam para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezos eternos. Isso está em Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler para você. Daniel 12, 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, estamos vendo que a palavra de Deus no Antigo Testamento já mostra que haveria um castigo para os ímpios, um castigo para os ímpios, um castigo para os infiéis. E para que acontecesse isso, essas pessoas teriam que ser ressuscitadas. E obviamente ninguém é castigado sem um julgamento. Por isso, já o Antigo Testamento fala de castigo e fala de uma ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. E aí nós vemos um paralelo disso em João, no capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo 28 e 29, no Novo Testamento, confirmando o que estava no Antigo Testamento. João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O Evangelho de João fala de ressurreição da condenação. Portanto, a palavra de Deus diz que haverá um momento em que os ímpios serão ressuscitados para serem condenados. E é o que nós vemos em Apocalipse, no capítulo 20 e 21, quando todos irão comparecer diante do Senhor Jesus Cristo no grande trono branco. Então, apesar do Antigo Testamento não mostrar esta divisão no Sheol entre os santos e os ímpios, já no Novo Testamento isso fica claro, mas o Antigo Testamento já dá sinais de que haveria condenação para os infiéis, e para essa condenação eles precisariam ressuscitar e apresentar-se diante de Deus para serem julgados. Amém? Vamos então continuar com a nossa aula no Novo Testamento, segundo item do segundo tópico. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento são traduzidas pela palavra inferno. É importante prestar atenção nessas 3 palavras. Hades, Tártaro, alguns vão escrever Tartaro, com 2 O no final, e Geena. Então temos 3 palavras que descrevem o inferno, o lugar de castigo no Novo Testamento. Hades, Tártaro ou Tartaro, como alguns escrevem com 2 O, e Geena. Vamos lá. A palavra Hades significa lugar de castigo. Lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Já a palavra Tártaro ou Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura. Seria o mais profundo dos abismos. A parte mais inferior do abismo. A habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. É bom ler esse texto sagrado. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou seja, no mais profundo do abismo, no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. Nós encontramos também isto em Judas, versículo de número 6. Diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, aí algo importantíssimo, até ao juízo daquele grande dia. Então, estes anjos, os anjos caídos, eles estão lá, neste lugar, no Tártaro. Eles estão neste lugar, no mais profundo do abismo, na escuridão do abismo, em prisões eternas, esperando ainda o juízo. Sinal que este inferno que nós temos aqui não é um inferno definitivo. Ora, pastor Daniel, o que seria isso? Nós veremos que o lago de fogo é sim o lugar definitivo, que é onde serão lançados os ímpios e todos aqueles que forem julgados no trono branco, e também Satanás,
a besta, o falso profeta, como veremos em telas posteriores. Portanto, temos aqui nesta tela o Hades, como o mundo dos mortos, que é similar a Sheol, e temos Tártaro ou Tartaroô, que é o mais profundo do abismo, onde estão anjos caídos presos em prisões eternas. A palavra Geena, que é a terceira palavra, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. Preste bem atenção nisso. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como de julgamento. Jeremias então cita Tofete, que é o mesmo Vale de Inom. Então, acrescente aí na sua revista, caro professor, que este versículo se refere a Geena. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Esta palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Ali, diz o Nellis Laurence Olson, ali sempre havia fogo aceso, servindo desta maneira para figurar o lago de fogo que arde eternamente. Veja que esse termo, Geena, ele está sempre presente em algumas citações do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, em fogo que jamais se apagará, fogo eterno. Então, Geena traz a ideia de suplício eterno, de sofrimento eterno. Veremos isso em alguns versículos da palavra de Deus, ainda nesta lição. Prosseguindo, sinopse dessa segunda parte, a palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Repetindo, a palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É claro, vamos lembrar, no Antigo Testamento temos Sheol, que às vezes é traduzido como sepultura, que às vezes é traduzido como cova, como sepulcro, e temos no Novo Testamento mais palavras. Temos Hades, que corresponde a Sheol, temos Tartaroô, que significa o profundo do abismo, e temos Geena, um local que representa o castigo eterno. Essas três palavras trazem para nós o que é o inferno, a realidade do inferno, para que nós aprendamos nessa lição. Amém? Antes de prosseguir, eu quero mostrar para você um gráfico. Este gráfico você pode encontrar na internet, e existem vários desses na internet que ajudam você a entender o que falamos até agora. Vamos nos aproximar aqui e ajudar você a entender este gráfico. O que temos nesse gráfico é o chamado mundo dos mortos, ou para onde vão os mortos. Então, entendemos pela palavra de Deus que até a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, até a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, todos os mortos iam para um mesmo lugar, chamado Sheol. E temos então, de um lado, o seio de Abraão, ou paraíso. Temos do outro lado o lugar de tormento. E dividindo esses dois lugares, temos uma grande separação, um profundo abismo. Pastor Daniel, onde temos fundamento para isso? Temos na palavra do Senhor, e nós não podemos falar nada que não esteja na palavra do Senhor, porque seria heresia, poderia trazer confusão e conflito. Lucas capítulo 16, versículo 19 diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Estamos falando de algo que aconteceu após a morte. Estamos falando de algo que está acontecendo no mundo dos mortos. E morreu também o rico e foi sepultado. Estamos falando de dois elementos diferentes que vão para dois espaços diferentes, mas que podem, de certa maneira, um ver o outro, como vemos nos versículos sagrados. Olha o que diz mais o texto sagrado: e no Hades, ou seja,
naquele lugar que no Antigo Testamento é chamado de Sheol, no mundo dos mortos, no mundo invisível, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, o rico estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E esta palavra seio de Abraão significa um lugar onde eram recolhidos os santos do Antigo Testamento. Os santos, portanto, também iam para o Sheol ou para o Hades. Eu clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico estava sofrendo tormentos. Então, o Sheol para aqueles que são ímpios é já um lugar de tormento, porque ali há chamas, ali há tormentos, segundo a palavra do Senhor, mas não é o castigo eterno. Preste bem atenção nisso, meu amado irmão e irmã que nos ouve. Não é o castigo eterno. O castigo eterno só virá depois do julgamento do grande trono branco. Versículo 25, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Olha que interessante, irmãos. Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Veja, irmãos, que muitos às vezes se apegam apenas à condição de rico e de pobre, ou de rico e de mendigo. Mas o que nós vemos aqui é que o rico está preocupado com o destino dos seus irmãos, dos seus 5 irmãos. E por que ele queria que alguém desse testemunho? Para que aqueles outros irmãos também não fossem para esse lugar de tormento. Ora, pense comigo, será que eles deveriam ser mendigos para poder irem para o lugar que foi também o Lázaro? Ou deveriam eles ter um procedimento justo e fiel para poder ir para o seio de Abraão? Por isso que alguns pensam que isso aqui é uma parábola, mas não é parábola. O rico estava desejoso que alguém desse testemunho para seus irmãos. Para quê? Para que eles mudassem o seu procedimento. Para quê? Para que eles mudassem a sua vida e não fosse para o lugar de castigo. Então, prossegue aqui o texto sagrado. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é um resumo do Antigo Testamento. Aqui está falando de leis e profetas, ou seja, eles têm a minha lei. Se eles guardarem a minha lei, eles irão para o lugar de paz e alegria. Mas se não guardarem, irão também para o lugar de sofrimento. E disse-lhe ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Aqui o rico mostra que os seus irmãos praticavam coisas que deveriam se arrepender para não irem também para o lugar de tormento. E aí Abraão responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que alguns dos mortos ressuscite. A Bíblia nos diz que com a sua morte, o Senhor Jesus Cristo foi às partes mais baixas da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz que ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno, ou a chave da morte e do Sheol. Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí nós vemos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 3, que o apóstolo Paulo foi elevado ao terceiro céu. E nós vemos um versículo muito importante, que é Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, que fala onde estão os santos na atualidade. Ora, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11 diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Você deve se lembrar que quando Jesus estava na cruz,
ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Então entendemos que o paraíso para onde foi o Senhor Jesus com aquele homem que se arrependeu na cruz era, de fato, o lugar chamado seio de Abraão, mas agora não mais, porque as almas dos que dão testemunho estão debaixo do altar. As almas dos fiéis estão debaixo do altar. Vou continuar lendo o texto sagrado, Apocalipse capítulo 6, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, os que morrem em Cristo hoje não estão mais indo para o lugar chamado Sheol ou Hades, como iam os santos do Antigo Testamento. Agora, eles estão debaixo do altar. As suas almas estão debaixo do altar. É sempre utilizado para também mostrar isto, Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, que diz o seguinte na palavra do Senhor: pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém. Então, meu querido irmão, eu sei que isto pode causar estranheza para você que não estudou escatologia em algum momento na sua vida, mas se você já estudou, está apenas revendo comigo este ensinamento sagrado, que fala deste lugar chamado Sheol e desta mudança que houve com a morte e ressurreição de Cristo, porque agora ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno, diz a palavra do Senhor. Eu trouxe essa tela seguinte um pouco maior para que você possa ver bem mais explicado o que está nela escrito. Temos aqui o paraíso, ou seio de Abraão, e temos aqui o lugar de tormento. E aqui a separação e o grande abismo que nós já falamos sobre ele, onde estão os anjos caídos que receberão no momento certo o castigo eterno. Se você quiser, printe essa tela, observe, pare esse vídeo e olhe com detalhes os versículos que estão aí expostos. Eu trouxe para você em outra tela uma parte desta imagem, porém mais detalhada no seu conteúdo. Nós temos ali um conteúdo na imagem original, mas nós ampliamos aqui e trouxemos para você com algumas informações adicionais. Temos então o lago de fogo. Ora, pastor Daniel, o que é isso? Estes ímpios que estão no Sheol ainda, no Hades, eles não sairão de lá, enquanto não houver a ressurreição para a condenação. Eles hão de se apresentar diante do Senhor Jesus Cristo no grande trono branco. E depois serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eu trouxe para você algumas informações adicionais. Vamos ler e mostrar para você. Lago de fogo. Em alguns lugares do Apocalipse também está escrito lago de fogo e enxofre, onde ainda ninguém foi lançado. Preste bem atenção nisso. O castigo eterno só acontecerá depois do julgamento, do juízo final. As pessoas que morrem hoje, que não são cristãs, que não creem no Senhor Jesus, que não temem a Deus, estão indo para o Sheol ou Hades. Mas um dia hão de comparecer diante de Deus, como está em Apocalipse capítulo 20 e capítulo 21. Você pode ler depois e confirmar isto. Então nós temos aqui Tofete ou Geena, Tofete no hebraico, Geena no grego. E aí eu chamo a atenção dos caros professores e alunos que nós temos em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 21, versículo 8, dito o seguinte, que quando cita o lago de fogo ou o lago de fogo e enxofre, é dito o seguinte: esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo, e diz a frase seguinte: esta é a segunda morte. Quanto à primeira parte do versículo, falaremos no final. Eu chamo a atenção do caro professor para esta expressão: esta é a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, é a separação definitiva de Deus, é o lançamento de todos os ímpios no seu destino final, no sofrimento eterno. Também Apocalipse 21, versículo 8, a parte final do versículo. Eu vou ler todo o versículo e vou destacar a parte final. Diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a segunda morte é quando a pessoa é lançada no lago de fogo e enxofre. Na primeira morte, a pessoa é lançada no Sheol ou Hades, na sepultura, como queiram afirmar, mas a gente sabe muito bem que o corpo volta ao pó, Eclesiastes 12:7, então o espírito que volta a Deus para dar o devido destino, para que Deus decida se antes ia para o lugar de sofrimento ou para o seio de Abraão, é Deus quem define isso de acordo com o procedimento de cada homem durante a sua vida aqui na terra. Aquela é a primeira morte, mas o lançamento dos ímpios neste lugar, chamado Lago de Fogo ou Lago de Fogo e Enxofre, é a segunda morte. É considerado também o inferno eterno. Alguns chegam a dizer que tem 3 expressões que significam inferno de forma resumida: o inferno como sepultura, o inferno como Sheol ou Hades, que é o lugar onde vão as almas junto com o espírito das pessoas, e o inferno eterno, que é o lago de fogo e enxofre, que para esse lugar o Senhor Jesus Cristo usou a palavra Geena, onde haverá tormento eterno, como diz a palavra do Senhor. Agora é interessante frisar: serão nele lançados, primeiro, a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Eles serão os primeiros a serem lançados neste lugar. Depois nós temos Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Nós temos então os anjos caídos também, como lemos já em Judas, no versículo 26. E os demônios, lembre-se que os demônios falaram para o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 8, versículo 29. Vieste nos atormentar antes do tempo, porque eles sabem que haverá um tempo de tormento para sempre. E esse tempo de tormento só vai acontecer quando eles também forem lançados no lago de fogo e enxofre. Podemos ver também Mateus 25, 41, que diz: para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E podemos ver também Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aí eu chamo a atenção dos caros professores, porque quando fala isso está se referindo àqueles locais, ao Sheol e ao Tártaro. Depois do julgamento do trono branco, não há necessidade de termos mais o Hades e o Tártaro. Por quê? Porque haverá ali o julgamento de todos os homens, o julgamento também dos anjos. Então todos comparecerão e este lugar estará absolutamente vazio. Sendo assim, a morte e o inferno, a morte e o Hades serão lançados também no lago de fogo, porque não haverá mais quem seja lançado neste lugar. Por isso que esse versículo fala: a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E aí, irmãos, triste é o que vamos ler agora. É o que diz o versículo 15 de Apocalipse. Versículo 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado
no lago de fogo. Então, precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, para não sermos também lançados no lago de fogo. E como fazer isso, pastor Daniel? Seja fiel ao Senhor, porque assim o seu nome estará escrito no livro da vida, no livro onde está registrado o quê? O nome dos santos, dos salvos, que habitarão para sempre com o Senhor. Então este lugar chamado Lago de Fogo é o inferno definitivo, para todo sempre, o lugar de sofrimento eterno. Amém? Vamos então para a terceira parte da lição, a doutrina bíblica do inferno. Você verá que muito do que vamos falar agora, nós já falamos durante a lição e vamos apenas falar para você e ler textos que acharmos necessário, porque cremos que nesta aula a leitura da Bíblia ela é por demais importante para mostrar a você as verdades sagradas. A doutrina bíblica do inferno, primeiro item do terceiro tópico, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus capítulo 25, versículo 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como este para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, que é Satanás, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Um lugar preparado para o diabo e seus anjos, aqueles que fazem a vontade dele, se submetem a ele, que não são de fato filhos de Deus, irão para o mesmo lugar. Continuando o segundo item do terceiro tópico, o que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isto porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral. E aí nós temos aí corpo e alma. E já expliquei aqui anteriormente, vou repetir. Para que a pessoa seja castigada eternamente, ele terá que passar pelo julgamento, pela ressurreição da condenação ou ressurreição da vida. E, obviamente, terá que ressuscitar. Isso está em Daniel capítulo 12, versículo 2 e João capítulo 5, versículo 28 e 29. Todos hão de ressuscitar. Porque as almas que estão lá debaixo do altar estão aguardando o momento da ressurreição. Eles não podem receber recompensas, não podem viver uma nova vida enquanto o seu corpo não for ressuscitado e alma e corpo se unirem novamente para se tornar um ser completo. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade, totalmente separados de Deus, isto é, segunda morte, na presença do diabo e seus demônios. E aí, mais uma vez, repete o texto, que é o texto áureo da nossa lição, Mateus capítulo 25, versículo 41. O castigo eterno é o terceiro item do terceiro tópico. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, fornalha acesa, eu acrescento aqui, pranto e ranger de dentes, trevas, fogo eterno. E aí o nosso comentarista ele fala de lago de fogo. Lago de fogo, na verdade, é o local para onde vão os ímpios, Satanás, a besta e o falso profeta, e até a morte e o inferno serão lançados lá. Não é chamado de lago de fogo. Lago de fogo é um local. E aí eu chamo a atenção dos caros alunos e professores para um texto que vamos ler aqui. Marcos, no capítulo 9, versículo 43 e 48, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 9, 43 e 48. E se a tua mão te escandalizar, corta. É claro que aqui é um exagero, uma hipérbole. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Ires para o inferno. Para
o fogo que nunca se apaga. E o versículo seguinte diz: onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa expressão fogo nunca se apaga diz respeito a sofrimento eterno. Fogo eterno. Outro texto que é importante lermos é o texto que está em Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 50 diz: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Ora, cremos no inferno porque o próprio Senhor Jesus Cristo citou o inferno e disse que esse lugar é um lugar de pranto, é um lugar de sofrimento. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Aqui o nosso comentarista faz menção ao grande trono branco, porque sim, é após este grande julgamento que os ímpios, Satanás, a besta e o falso profeta, os demônios, os anjos caídos, estarão todos no mesmo lugar, após o julgamento do grande trono branco. Quando fala em Mateus capítulo 25, 41, para o lugar preparado para o diabo e os seus anjos, isso quer dizer que esta palavra só se cumprirá quando todos estiverem reunidos no mesmo lugar. E isso só vai acontecer após o julgamento do grande trono branco. Continuando, diz assim a nossa revista: contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal, é minha, é tua. Devemos ter a nossa vida no altar de Deus. Devemos seguir ao Senhor fielmente para que tenhamos acesso aos portais celestiais e não sejamos também lançados no lago de fogo e enxofre após o julgamento do grande trono branco. Sinopse da última parte da lição: a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. Repetindo, a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade, ou a realidade do inferno, que é o que nós estamos estudando, a realidade bíblica do inferno. Conclusão da nossa aula: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas e, por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa caminhada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Eu termino aqui convidando você para a próxima aula. Não perca a 12ª lição do segundo trimestre de 2024. Nesta lição estudaremos a bendita esperança, a marca do cristão. Eu encerro aqui agradecendo a você que esteve conosco até o final desta aula e peço a você que deixe aí o seu like, que compartilhe esta aula com outros professores e alunos e que ore por nós para que nós continuemos realizando esse tão importante trabalho semanalmente, deixando para você esta lição explicada, comentada, para que você possa ministrar uma boa aula, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Meu amado irmão, fique firme com Jesus, firme os seus passos, obedeça a palavra do Senhor, seja fiel, mantenha a sua vida de santidade, porque certamente o Senhor tem prazer em te receber nos céus, como fez
com Estevão, que quando estava sendo apedrejado, o Senhor se colocou de pé para receber aquele diácono que dava um excelente testemunho como evangelista naquele momento, diante daquela multidão sendo apedrejado, mas o Senhor Jesus Cristo o recebeu em sua glória. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, orem por nós e semana que vem estaremos aqui, pela graça do Senhor, se Deus assim nos permitir. Amém e amém.